es más que una religión. É a presença Es la presencia de Deus vivo de Dios vivo no nosso en coração. nuestro corazón. A última parte La última parte desta ministração en esta administración é a seguinte. es la siguiente. Você poderia me perguntar, Tú puedes preguntarme, Pastor Cassiano, Pastor Cassiano, eu creio yo creo que o Espírito Santo mora em mim. que el Espíritu Santo vive en Eu mí. me converti a Jesus. Yo me convertí a Eu Jesús. sinto a presença de Yo Deus. siento la presencia de Dios. Mas eu nunca falei em línguas. Cuando yo nunca hablé lenguas, E eu quero falar em yo línguas. quiero hablar en lenguas. Como é que eu começo a falar? ¿Cómo es que puedo comenzar a hablar en Como é que eu lenguas? deixo o rio que está em mí ¿Cómo es que dejo que el río que está en mí encher até me transbordar? llene hasta que transborde? A Bíblia fala sobre ¿La isso? Biblia dice sobre eso? Claro que fala. Claro que sí. Atos dos Apóstolos, Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. versículo 4. A primeira vez que isso aconteceu, La primera vez que esto pasó, no dia de el Pentecostes, día de Pentecostés, quando o Espírito Santo cuando veio, viene el Espíritu Santo, diz aqui o versículo 4 dice aquí en el versículo 4 de Atos, capítulo 2. de Hechos, capítulo 2, E todos foram cheios do Espírito y todos fueron llenos del Espíritu. e começaram a falar em outras Y línguas, comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme o Espírito Santo según el Espíritu lhes concedia les daba. falar sempre. 3 passos 3 pasos para começar a falar em línguas. para empezar a hablar. Primeiro, 1. ser cheio do Espírito. Ser lleno del Espíritu. Segundo, Segundo, o Espírito Santo que está em você el Espíritu Santo que está en ti te concede a vontade de falar novas línguas. te da la gana de hablar en nuevas lenguas. Terceiro passo, Ese paso, você começa a falar. empiezas a hablar. Ser cheio, Ser lleno, ter a vontade de falar, tener la gana de hablar, abrir a boca e falar. abrir la boca y hablar. Simples como uma Es pompinha. simple como una paloma. Agora, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Ahora, ¿cómo puedo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Daqui a pouco eu vou convidar você aqui à frente Ahorita voy a invitarle adelante. e nós vamos impor as mãos e orar Vamos a poner las manos y orar para você ser cheio do Espírito para que pueda ser lleno del Espíritu e o rio transbordar. y que el río transborde. Agora, quando você vier aqui à frente, Ahora, cuando vengas aquí adelante, você só precisa fazer uma coisa: solo tienes que hacer una cosa: glorificar a Jesus. glorificar a Jesús. Jesus disse, Jesús dijo, e está escrito no Evangelho de y João, está escrito en el Evangelio de Juan, no capítulo 16, capítulo 16, que o Espírito que Santo el Espíritu Santo viria para nos conduzir vendría para conducirnos a adorar Jesus. a adorar a Jesús. Então preste atenção: Entonces, pon atención. quanto mais você adora a Cuanto más Jesus, tú adoras a Jesús, mais cheio do Espírito más você lleno é. estás del Espíritu. Não é o que aconteceu quando estávamos cantando, No es lo que quando estávamos a ahora cantar. que aconteció cuando estábamos cantando. Você vai adorando, cantando, Tú vas adorando, e o Espírito que está em y el você Espíritu que está en ti se move, se mueve, se move, se move, enche, llena, enche, e llena. você Y sente tú sientes o fogo el fuego dele em você. del Espíritu en ti. É assim? ¿Es así? Então, quando você vier à frente, Entonces, cuando tú vengas você que adelante, ainda não fala em tú línguas, que todavía no hablas en lengua, mas quer falar, pero quieres, quando chegar aqui, cuando llegas aquí, somente adore. solamente adores. Quando nós pedimos, Cuando pedimos, você vai fechar os olhos vas a cerrar los e só ojos y adorar. vas simplemente Glória a adorar. Deus, Gloria a aleluia, Dios, glória a Deus. Apenas aleluya. isso. Não pode vir aqui No puedes venir aquí e ficar assim. y quedarte así. Oh, Jesus, Oh, Jesús, por favor, me batiza com o Espírito batízame con el Santo. Espíritu Santo. Ai, eu gostaria tanto de falar em Yo línguas. quisiera tanto hablar en Por lenguas. favor, Por Jesus. favor, Jesús. Nada disso. Nada de esto. Só glorificar. Simplemente glorificar. Só adorar. Simplemente Porque adorar. o Espírito se move Porque el diante. Espíritu se mueve en ti. Ok? ¿Ok? Vindo aqui à frente, Si vienes aquí de adelante, nada adianta venir aquí adelante, vir aqui venir e ficar assim. de nada sirve venir aquí y quedarse así. No. Fechar os olhos Cierra tus ojos e adorar. y adore. Também não adianta También nos sirve vir buscar o batismo do Espírito venir a Santo buscar el bautismo del e Espíritu ficar Santo aqui com os olhos y fechados quedar aquí con los ojos cerrados e a boca fechada. y la boca cerrada. Tem gente que faz até careta. Hay personas que hacen una cara tan fea.
Outro exemplo. Y otros empiezan a gemir. Eu nunca vi ninguém adorar Jesus gemendo. Yo nunca vi una persona adorar a Jesús así. Não. No. Você vai fechar os Tú vas a olhos, cerrar tus ojos, abrir a vas boca a abrir tu boca e adorar. y vas a adorar. Esse é o primeiro passo. Este es el primer paso. Ser cheio do Espírito Ser lleno del Espíritu em adoração. en adoración. Ok? ¿Ok? Segundo, Segundo, quando você estiver adorando, cuando tú estés adorando, glorificando glorificando a Jesus, a Jesús, o Espírito Santo el Espíritu Santo te dará te dará a vontade la gana de falar de hablar outras línguas. otras lenguas. Você não sabe o significado Tú no sabes lo que significa dessas línguas, de esas lenguas, mas tem muito prazer pero tienes em falar. mucho placer en hablar. Você não sabe o que significa, No sabes lo que significa, mas a alegria pero la alegría e o poder do Espírito em del você poder del Espíritu en ti vem essa vontade de falar novas línguas, viene la gana de hablar en esas lenguas, que é o dom do Espírito que es el Santo, don del Espíritu Santo, e é o que você tem que y fazer: es lo que tienes que hacer, abrir a boca, es abrir tu boca sem duvidar, sin duda e falar, y empezar a hablar, e falar, y hablar, e orar, y orar, e y adorar adorar. em línguas. É o dom do Espírito Es el Santo. don del Espíritu Santo. Você precisa Que deixar necesitas de transbordar que transborde em você. en ti. Bem, o grande problema El gran problema que a gente percebe que vemos que muita gente, es que mucha gente, crente, cristianos, cheio do Espírito, llenos del Espíritu, quer falar em línguas, quieren hablar en lenguas, sonha com isso, sueñan con esto, tem sede, tienen la sed, tem vontade, tienen la gana e aí começa a y adorar, empiezan a adorar. sente o Espírito Siente encher, el Espíritu que lo llene, sente a unção do Espírito, siente la unción del Espíritu, mas na hora que vem, pero cuando viene a vontade de la falar gana de hablar, não fala, no habla. duvida Empiezan a dudar e pensa assim: ah, eu estou inventando y isso, empiezan a estar inventando. isso é algo de mim Eso mesmo. es algo de mí mismo. E na verdade é o Espírito que Y a está la em verdad es el você, Espíritu que que está está te en ti, dando essas que te línguas da estas para lenguas, você se edificar. para que puedas ser edificado. Só para a gente ter uma ideia, Solo para tener una idea, algum cristão aqui algún cristiano já aquí passou por isso? ya pasó por eso. Pastor, eu já cheguei perto, Pastor, yo ya llegué me veio cerca, uma vontade de me falar, vino la gana de mas na hablar, hora que eu falar, pero cuando yo iba a hablar, eu duvidei. empecé a Quem já dudar. passou por isso aqui? ¿Hay alguien aquí Não, que olha. pasó por Quem mais eso? passou? Olha aí, olha aí. Não veio a vontade No vino la gana e duvidou. y dudaste. Eu pergunto a Yo vocês, te pregunto, daqui a pouco, ahorita, vocês virão aqui, ustedes vendrán aquí, vai duvidar hoje? ¿van a dudar hoy? Vai deixar a bênção passar? ¿Van a dejar que la bendición pase? Vai segurar de novo? ¿Van a lograrse a sí mismo? Abre as comportas e deixa esse rio Abre rolar. las puertas y deja que se É libre. poder de Deus na sua vida. Aleluia! Adorar para ser cheio. Adorar para ser lleno, Vem a vontade de falar. tiene la gana de Não segure. no lo mantenga. Fala. Hable. Vem. Vem aqui à frente. Você que Venga quer de falar em línguas. tú que quieres hablar en lenguas. Pela primeira vez. Por la Vem. primera vez, venga. Nós vamos orar por vocês. Vamos a orar por ti. Hoje é um dia especial. Hoy es un día especial. Deus preparou esse dia Dios preparó este día para você começar a falar para que puedas empezar a hablar esta língua esta lengua e que será comunicação y será la comunicación exclusiva exclusiva entre você e Deus. entre tú y Dios. Nós precisamos orar por você. Você vem aqui. Nós vamos impor as mãos. Venga adelante. Venha. Venga. Venha. Venga, venga. Tranquilamente. Venha tranquilamente. Alegremente. Glória a Deus. Pastores, Marcones e Vanderlei, Pastor, Marcones, veja como é que será mais ou menos os irmãos que participaram de oração.
Os demais irmãos los demás hermanos que já falam em que línguas, ya hablan en lenguas, atenção, atención, este é um dia este es un día especial especial para você falar para que hables novas línguas. nuevas lenguas, Além das que você más de lo que ya hablas já vem falando y más de lo que ya has hablado. quando chega o Espírito, Cuando viene el Espíritu, hoje hoy o Senhor te dará variedades. Variedades. Deixa o rio transbordar. Escute. Vai se cumprir o que Jesus disse à mulher samaritana. Jesus estava do lado do poço e disse àquela mulher: se você me pedisse, eu te daria água viva e você nunca mais teria sede. Eu te daria água viva. Yo te daré del agua viva. E você nunca mais teria sede. Nunca más. Porque a água que eu te Porque der, del agua que yo te dé, ela se formaria ella se formará uma fonte de água viva una fuente de agua viva que saltaria que sale para a eternidade. para la vida eterna. Jesus estava falando Jesús dijo sobre a vida do Espírito Santo sobre la venida del Espíritu para Santo morar dentro para vivir de cada cristão. en cada cristiano. Você já é